Semeando a palavra de Deus, estamos neste Santo Domingo, 30º do Tempo Comum, neste dia 24 de outubro. O nosso Santo Evangelho é o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 e 52. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos, e uma grande multidão, o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo. Estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas aí ele gritava, então, mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um salto e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, Rabone, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. E no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus, para sempre seja louvado, com sua Mãe Maria Santíssima, assim seja. O texto sagrado deste Santo Domingo, Jesus está passando por Jericó. Jericó era uma cidade, então, portuária, um pequeno, vamos dizer, oásis, e o seu nome significa Cidade das Palmeiras, por causa, então, deste lugar como que um oásis em meio ao Mar Morto, ao Mar da Galileia, ali se fazia, então, e era uma cidade um pouco portuária. Por isso, o seu nome, então, Cidade das Palmeiras, ou eu prefiro também a tradução de a cidade do mau cheiro, porque ali se dava assim, então, por ser portuária, muitas corrupções, não é? E principalmente Herodes tinha construído ali a sua casa de verão. E então se davam aquelas festas, orgias e tantas outras coisas que a cidade, então, para mim, merece mesmo este, então, nome. Cidade do mau cheiro, ou a cidade, então, mal cheirosa. E Jesus está indo para Jerusalém. Ele passa, não permanece. O texto é claro, não é? Jesus passa por Jericó e, saindo dali, vai então em caminho a Jerusalém. E ali na companhia dos teus discípulos, neste caminho, e se encontra então ali muita cegueira. Podemos dizer isto, pois era a cidade do mau cheiro, então eram cegos. Mas Marcos, neste texto, nos dá uma catequese elaborada através de Bartimeu, não é? Bartimeu, que é filho de Timeu, o seu nome. Ou significado de filho de Timeu também é o nome, o significado de seu nome, honroso. Aonde este homem pode ser honroso? Se ele está vivendo ali, infelizmente, quando nós olhamos esse texto, a condição deste homem é uma condição um tanto quanto duplamente de um homem carente, não é? Rouba ele toda a cena deste evangelho,
é uma cena inusitada neste evangelho de domingo. Sua carência encontra-se então no fato de que ele é mendigo e, como não bastasse, também cego. Ora, se prestarmos então atenção, perceberemos que esse Bartimeu vai recobrar a capacidade de enxergar, porque ele transcende aquela sua limitação em que ele se encontrava. Ali, sentado à beira da estrada, acomodado, ali vivendo uma situação de exclusão por ser cego, nem no templo ele pode ali então participar, pois pela sua cegueira a teologia da época era que ele era um maldito, alguém que estava amaldiçoado pelo pecado dos seus antepassados, e a cegueira era a grave, então, maldição para aqueles que, então, eram cegos, não enxergando. E assim ele ouviu dizer: o Nazareno está passando. Mas ele grita: Jesus, filho de Davi. Que belo, não? Ele não reconhece Jesus apenas o Nazareno que nasceu em Belém, mas ele reconhece gritando: filho de Davi, que é o esperado, o prometido, o ungido, o Cristo de Deus, o Salvador, o Redentor. É o tempo messiânico, não é? Que ele, vamos dizer assim, vai contemplando já na sua vida esta presença do Messias Salvador que viria. E aí então é bonito porque quando a multidão diz para esse homem: cala-te, ele grita mais forte. Quantas vezes as vozes do mundo querem nos calar quando gritamos por o socorro ao nosso Cristo, ao nosso ungido, ao nosso Filho de Deus, Jesus o Cristo, não é? O Cristo é a missão de Jesus, não é sobrenome de Jesus, é a missão de Jesus. Ele é Jesus, o ungido de Deus, o Redentor, o Filho de Deus, que veio para redimir, resgatar, salvar. E ele grita então muito mais forte. Ele não se deixa ser calado. Isto é muito importante para nós. E aí Jesus então diz: chamai-o, chama este homem. E foram até ele, o mestre que chama. E aí o texto é belíssimo ao dizer que, primeiro, ao ser chamado, recorda-nos os chamamentos de Jesus aos seus discípulos, que deixaram também as suas barcas, suas redes, a banca de impostos, que deixaram família. E aqui esse homem não tem nada a deixar, apenas ele tem um manto, no qual, com certeza, ele se cobre, não é? Para dormir, ou leva este manto muitas vezes aberto ao seu colo para receber as esmolas, ou talvez até faz assim um amontoado com o manto para sentar em cima. E ele deixa o manto e dá um salto. Esse deixar o manto aqui representa tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele tinha. Aí mostra-nos a necessidade dos nossos também desprendimentos, dos nossos deixar em virtude do Mestre, que é tudo para a nossa vida. Outra coisa, este salto para frente, deixa e salta para frente. É como que um trampolim, não é? Que faz o chegar ao Senhor.
é este salto, é a decisão que temos que ter de sair das nossas condições de acomodamento, de exclusão, de rejeição, de pecado, de morte, de cultura de morte. E então, por esta definição conceitual, não é? Mendigo é aquele que se aproxima de alguém para pedir, não é? Pedir algo. E aqui o texto nos fala que Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Será que Jesus, aqui no texto, vamos dizer, é alguém que não bate bem? O que é que Jesus, não é? Está aí pensando? Olha, ele está diante de um cego. Claro que o cego quer enxergar. E por que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Porque Jesus, mesmo sabendo das nossas condições, das nossas necessidades, ele quer que nós também coloquemos diante dele, isto é, a gente também tem que se expor. Este homem se expõe diante da multidão. Sou cego, excluído, rejeitado e não aguento mais viver nesta condição. É isto também para nós, esta mensagem. Gritar, expor a nossa vida para Jesus, não é? Então, este recuperar a visão, que não é só o recuperar da visão física, mas a visão da nossa vida, no estado da nossa vida, é este autoconhecimento, esta graça que nos dá então a presença, a luz, que é Jesus na nossa vida. Então, como uma figura aqui representativa de todos nós, de toda a comunidade, também diz que ao terminar este momento de ser curado, ele reconheceu Jesus, reconheceu suas misérias, se aproximou com fé de Jesus e começa então a segui-lo. Ele tem, Jesus, o poder de devolver, não é? A saúde física e também recobrar para nós o caminho novo que devemos percorrer, o caminho da salvação, que pela fé se renova a vida, o ânimo e faz a gente seguir o Mestre. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor derrame sobre você ricas bênçãos. Um santo domingo, celebre em nome do Pai, Filho e Espírito Santo e leve para você esta mensagem. E agora, eu também cego, eu também nas minhas misérias, eu também necessitado, eu também necessito deste Jesus que me põe para a frente. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.